Gangue da Marcha Ré volta a agir e arromba loja de roupas no bairro do Catolé. O EPB oferecerá ajuda a estudantes sem acesso à internet. Todos os detalhes sobre a Copa do Nordeste, que já tem data de retorno. E ainda, campanha do Agasalho 2020 receberá doações em dinheiro. Hoje é quarta-feira, 8 de julho de 2020. O Borborema Notícias está no ar. Olá, boa noite. A gente abre o Borborema Notícias de hoje chamando a atenção para o retorno da gangue da Marcha Ré aqui em Campina Grande. Na madrugada de hoje, bandidos arrombaram uma loja de roupas que fica no bairro do Catolé e causaram um prejuízo de cerca de R$10 mil. Porta de entrada em pedaços, manequins espalhados pelo chão e muita bagunça. Quando o empresário chegou na loja, ainda durante a madrugada, foi esse o cenário que ele encontrou. Cenário triste, né? Arrombar a vitrine, né? Já começa o prejuízo com isso. E a gente tinha acabado de comprar mercadoria nova que veio de São Paulo. Essas mercadorias estavam na caixa, ainda não tinha nem sido aberto, porque estavam aqui, foi exatamente o que eles levaram, né? Dá para ver também que ficou muita coisa, eu não sei se foi pressa, algum medo que eles tiveram também que deixou alguma coisa, mas o prejuízo aí foi grande para a gente. O crime aconteceu na madrugada dessa quarta-feira, por volta de 3h30 da manhã. O alvo foi essa loja de roupas para gestantes e plus size que fica na Avenida Vigário Calixto, bairro do Catolé, e que havia recebido mercadorias no dia de ontem. Detalhe, essa é a 8ª vez que a loja é alvo de bandidos. Isso não é a primeira vez, pelo contrário, já é a 8ª vez que isso acontece. Dentro de um período aí de 5 anos, essa é a 8ª vez que acontece. Agora a primeira vez nessa modalidade de marcha ré, né, foi agora. Prejuízo financeiro de quanto? A gente estima aí por cima, assim, vendo que vai de R$7 mil a R$10 mil. Depois do crime, os bandidos fugiram no sentido Estádio Amigão. E o detalhe, eles abandonaram o carro embaixo dessa cobertura, que fica em frente a um condomínio no bairro do Itararé. O veículo é essa picape Estrada, de placas de Campina Grande, MNT 6916. O proprietário do veículo estava no local para ter o carro de volta. Com medo, ele não quis gravar entrevista. Para o empresário, alvo de várias ações criminosas, fica uma certeza: enfrentar a bandidagem causa ainda mais dor de cabeça do que os desafios de superar a burocracia e as altas cargas tributárias do Brasil. Como todo comércio aí do Brasil todo, a gente já estava sentindo uma dificuldade grande aí com as vendas, caiu muito. E já estava pensando em dar uma reerguida agora, né? Mas aí vem isso aí. E a gente volta a falar do caso do construtor Samuel de Farias, que está sendo apontado por algumas pessoas como responsável por aplicar supostos golpes imobiliários. Em mais uma fase desse caso, a Justiça determinou o bloqueio de contas do construtor. As duas decisões são da 5ª e da 7ª Vara Cíveis de Campina Grande. Em uma delas, a juíza Andréia Silva Matos, da 7ª Vara, resolveu bloquear o valor de R$41 mil das contas do investigado, o construtor Samuel de Farias Vital. No processo, ela chega até a citar uma reportagem da Patrulha da Cidade. Em outro caso, o juiz Valério Andrade Porto, da 5ª Vara Cível, determina o bloqueio de bens no valor de R$264 mil. Uma casa no bairro do Dinamérica, um Jeep Compass, ano 2018, e um Chevrolet Classic, ano 2013. O fato também está sendo tratado na esfera criminal. Somente esta semana, aqui na Delegacia de Defraudações e Falsificações de Campina Grande, o delegado Jerônimo Barreto ouviu cerca de 20 pessoas a respeito desse possível crime de estelionato. A polícia recebe as informações e trabalha no sentido de identificar se existiu ou não o estelionato no caso de Samuel de Farias. A Justiça também determinou a restituição dos bens das vítimas pelos corretores Helder Misael Pereira da Silva, Damião Costa da Silva e a imobiliária Privilégio Imóveis. O bloqueio das contas também foi determinado para os corretores Rodrigo Rossi Celine, Ranflis Lândio Mendonça, Victor Lima Araújo e José Leite Pessoa.
que estão sendo apontados por intermediar vários negócios entre o construtor Samuel e as vítimas. O advogado da acusação, Ildefonso Filho, falou sobre a decisão judicial. Hoje podemos dizer que a justiça começa a confortar as vítimas que foram vítimas do golpe imobiliário. Decisões foram exaradas de maneira honrosa pelos juízes da 5ª e da 7ª Vara Civil da comarca de Campina Grande, sensibilizados e atentos com toda essa situação e adotaram medidas de bloqueio na conta dos supostos autores do fato. Agora a gente aguarda a efetivação dessas medidas e posteriormente que os bens que forem bloqueados sejam restituídos às vítimas do quais esses dinheiros foram indevidamente lesados. Além disso, é importante frisar que isso é na esfera civil. Hoje a gente tem mais de 46 famílias essas cada qual que estão sendo constituídas por diversas bancas de advogados, e o que eu posso dizer é que a gente espera o andamento dos processos da maneira legal e da maneira séria ao qual a Justiça da Paraíba sempre adota com atenção todos os fatos. Em relação à seara criminal, agora resta aguardar a polícia, que de maneira séria e diligente vem adotando também várias medidas. Vamos aguardar a conclusão do inquérito policial por parte dos delegados. Várias vítimas já levaram à autoridade policial provas, vídeos, contratos, gravações. Posteriormente, vamos aguardar a análise do Ministério Público e o entendimento dos promotores, assim como também o entendimento dos juízes criminais, que a gente espera que continuem sendo decisões que confortem as vítimas e que possam restabelecer a elas o patrimônio que foi indevidamente lesado. A nossa produção entrou também em contato com o advogado do construtor, Janderson Figueiredo, e este não quis se pronunciar. No entanto, afirmou que em breve falará sobre o caso. Um empresário que reside em Galante foi vítima de bandidos. Os criminosos arrombaram o portão da casa e levaram um quadriciclo e um aparelho de som avaliados em mais de R$30 mil. O crime aconteceu na madrugada dessa terça-feira, era por volta de 3h30 da manhã. O alvo foi um empresário que mora no distrito de Galante. Dele, os bandidos acabaram furtando um quadriciclo e também um som. Ele está aqui ao nosso lado, é o seu Josenildo de Medeiros. Seu Josenildo, quer dizer que o senhor estava em casa quando essa ação aconteceu, mas não houve abordagem dos bandidos diretamente ao senhor? Não, quando amanheceu o dia que eu acordei, quando eu olhei, estava o portão aberto. Eu digo, pronto, roubaram meu quadriciclo. Fui lá olhar, estava lá os dois portões arrombados e tinha levado meu quadriciclo e meu aparelho de som. E aí, esse material está avaliado em quanto? O som em R$5 mil e o quadriciclo em R$28 mil. Ou seja, um prejuízo aí de mais de R$30 mil. Com certeza, mais de R$30 mil. E segundo eu vi falar que é uma quadrilha que tem aqui em Campina, que só é para roubar quadriciclo e roubar som. O senhor passou quanto tempo batalhando para conseguir esses equipamentos que os bandidos levaram na madrugada? Mais de 10 anos trabalhando. Mais de 10 anos trabalhando e de uma hora para outra chegar uns bandidos e roubar a pessoa. Confira no próximo bloco. O EPB oferecerá ajuda financeira a estudantes que não têm acesso à internet. E ainda, os detalhes sobre o retorno dos Jogos da Copa do Nordeste. A Universidade Estadual da Paraíba vai oferecer uma ajuda financeira para os estudantes que não têm acesso à internet. Sabrina Lima explica como ter acesso. O programa foi batizado de Auxílio Conectividade e a ideia é dar suporte para alunos em vulnerabilidade socioeconômica para ter acesso aí às aulas remotas, as chamadas aulas online. O auxílio vai dar o suporte de R$100 para que o aluno contrate o serviço de internet ou ainda o suporte de R$1.000 para que ele adquira equipamentos para assistir essas aulas. Quem vai dar mais informações para a gente é Núbia Martins, que é pró-reitora estudantil aqui da UEPB. Quem tem direito a esse auxílio, a esse suporte, qual aluno que pode se cadastrar? O estudante que vai ter direito é aquele estudante que está regularmente matriculado nos componentes curriculares ou atividades propostas pelas coordenações, pelos cursos, exatamente para serem desenvolvidas da forma não presencial. E aí, depois de realizar esse cadastro, como é que vai ser feito? Vai sair um edital, não é isso? O edital acabou de ser publicado
E aí lá no edital tem todos os pré-requisitos, toda a documentação necessária, ele vai acessar a página, vai pegar toda a documentação e vai se inscrever. O estudante, o núcleo familiar que tiver 2 estudantes, né, os 2 vão poder pleitear esse auxílio. Normalmente, se ele não tem internet de boa qualidade e precisa de equipamento, ele vai poder pleitear os 2 também. Certo? Então, 2 pessoas podem pleitear da mesma família, como vários e vários estudantes, desde que comprove a necessidade, ele vai poder pleitear as 2 bolsas, os 2 auxílios. E aí o acesso é pelo site da UEPB? É sim. Ok, então tá aí informação importante para os alunos, retorno das aulas, né, de forma remota, aulas online da UEPB no próximo dia 3 de agosto e os estudantes já podem ter acesso ao edital no site da universidade. Sabrina Lima para o Borborema Notícias. Hoje, 8 de julho, é dia do panificador e a gente vai conferir agora a dedicação desse profissional que é responsável por garantir o nosso pão de cada dia. Como será que eles estão trabalhando durante essa pandemia? Veja na reportagem de Zenaide Ferreira. Na cozinha desta padaria, os trabalhos não param. Durante o expediente, é fácil encontrar os profissionais nas mais diversas funções. Seja preparando o pão doce, que será assado no dia seguinte, ou separando as fornadas do pão francês. E todo esse esforço conjunto é para atender uma clientela fiel, assim como Dona Carla. É muito bom o pão, o cafezinho pela manhã, né? Você com um pãozinho, é muito gostoso, muito bom. Quer dizer que todo dia na sua casa tem que ter pão? Tem que ter pão, tenho que ter pão. E eu tenho um pai idoso louco por pão, todos os tipos de pães. A diversidade que chega ao balcão é imensa e de dar água na boca. Além dos pães, o estabelecimento ainda fabrica bolos, bolachas, doces e salgados. Difícil mesmo é sair de mãos vazias. E a satisfação do cliente aquece o coração de quem há 27 anos trabalha como padeiro. Você se imagina em outra profissão? Não. Felizmente, quando me capacitei, aprendi, gostei, estou aqui até hoje, né? Sebastião, a profissão de amor mesmo é ser padeiro. Com certeza. Agradeço muito. Mas os parabéns para seu Damásio e os colegas de trabalho não são apenas pelos belos produtos, e sim porque neste dia 8 de julho é comemorado o Dia do Panificador, também conhecido como o Dia do Padeiro. Uma homenagem aos profissionais que se dedicam a essa arte milenar, que devido à pandemia do novo coronavírus, também precisou ser adequada, com direito a máscaras, distanciamento social e outras medidas de segurança. Quem também precisou se moldar à nova realidade foi o estabelecimento. As mesas que antes eram cheias de clientes, agora estão assim, vazias. Consumir na loja está proibido. O pedido por aplicativo tem sido uma realidade diária. Tudo isso para garantir que as portas permaneçam abertas e que esses profissionais possam comemorar o dia dedicado a eles com um emprego garantido. É um momento novo que estamos vivendo, né? Uma nova realidade, né? Onde o pão não deixa de ser realmente um alimento essencial na mesa do brasileiro, né? Então a gente, como empresa aqui de alimento, de produto essencial, tivemos que nos reinventar e não deixar de comemorar esse momento, né? Pelo que vimos, as mudanças são muitas, mas para quem é panificador, a satisfação de garantir o pão de cada dia para o consumidor é ainda maior. Aquele abraço e nossos parabéns a todos os panificadores que nos acompanham. E a gente muda de assunto para falar de futebol. Aos poucos, vários campeonatos estão retornando aos gramados Brasil afora e um deles é a Copa do Nordeste, que já tem data definida para ser reiniciada. Marcos Vasconcelos tem os detalhes. Assim como aconteceu com os campeonatos estaduais que foram paralisados por causa da pandemia, a Copa do Nordeste também teve que ser paralisada. Mas, de acordo com o novo comunicado da CBF, a competição já tem data e local para retomar. A sede vai ser única, Salvador, capital da Bahia. O primeiro jogo deve acontecer no dia 21 e a final no próximo dia 4 de agosto. A CBF agora vai divulgar ainda todos os protocolos de segurança e também a tabela do restante da competição. Marcos Vasconcelos para o Borborema Notícias.
Veja no próximo bloco. Por conta da pandemia, Fraternidade Irmãos de Francisco muda estratégia de campanha solidária. Estamos no inverno e, apesar de não registrarmos chuvas com frequência, a temperatura vem caindo nos últimos dias e o frio é quase insuportável algumas vezes. Todos os anos, a Fraternidade Irmãos de Francisco realiza a campanha do agasalho para atender mais de 300 moradores de rua aqui da cidade. Este ano, a campanha está adotando outras estratégias devido à pandemia do novo coronavírus. Confira. Já são 10 anos de trabalho com pessoas em situação de rua aqui em Campina Grande. 10 anos de distribuição de alimentos, agasalhos, atenção e evangelização. As ações da Fraternidade Irmãos de Francisco acontecem durante todo o ano, mas com a chegada do inverno, eles pretendem intensificar as atividades. E com a ajuda da população de Campina Grande, eles querem fortalecer a 8ª campanha do agasalho, que este ano está um pouco diferente. É que este ano, ao invés de agasalhos, a fraternidade espera doações em dinheiro para a compra dos itens que ajudem a amenizar o frio das cerca de 300 pessoas que vivem em situação de rua na cidade. Nos últimos 7 anos, nós disponibilizávamos locais, quase 15 locais na cidade, para que as pessoas pudessem ir até esses locais e fazer a doação do seu cobertor, de agasalho, meia, etc. Só que esse ano, devido à pandemia, para não transitar o vírus, a gente só teve uma opção, que é criar uma vaquinha, para que as pessoas possam fazer uma doação de quanto puder, certo? Para que a gente já possa comprar o cobertor, o agasalho, as máscaras higienizados já e facilitar a entrega para a população em situação de rua. A campanha teve início no mês de maio. Já distribuiu 220 moletons, mais de 300 máscaras e 150 cobertores, padronizados e devidamente esterilizados. A campanha do Agasalho 2020 vai até o dia 30 de agosto. E para quem quiser ajudar, as doações podem ser depositadas em 3 contas bancárias. Os dados são repassados através do WhatsApp 998360050. 5, 10 reais, quanto puder ajudar, tudo é bem-vindo, porque a gente vai somando e vai fazer com que essa população receba o seu agasalho, o seu cobertor, alimentação também. A gente está levando alimentação de 2 a 3 vezes por semana, para que elas estejam fortalecidas, e prontas para combater esse vírus. E mesmo em meio à pandemia, os 100 voluntários da fraternidade redobraram os cuidados pessoais para se manter ajudando ao próximo. Ações que podem ser acompanhadas pelo Instagram @Irmãos de Francisco e fortalecidas por quem está em casa e pode doar. E o Borborema Notícias fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã aqui na TV Borborema, sempre a primeira. Você fica agora com o SBT Brasil. Boa noite e até amanhã.